Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O ano era 1503 d.C. O Gonfaloniere, ou funcionário do governo local de Florença, Piero Soderini, contratou o artista Leonardo da Vinci para pintar a representação da Batalha de Anghiari, no Salão dos 500, no Palazzo Vecchio, a prefeitura de Florença. Em 1440, a Batalha de Anghiari foi travada entre a República de Florença e Milão. A República de Florença emergiu vitoriosa e ganhou seu lugar como o poder mais importante da Itália Central. É interessante notar que, ao mesmo tempo em que Da Vinci foi contratado para pintar esta peça, Michelangelo também foi comissionado para pintar no Salão dos 500. Ele foi encarregado de pintar a Batalha de Cassina. Os dois pintores de renome mundial estavam lado a lado em uma batalha de artistas, por assim dizer. No entanto, Michelangelo nunca passou do estágio de desenho e abandonou o projeto. No entanto, Da Vinci trabalhou com fervor nesta cena de Anghiari e foi notado por sua intensidade realista. No entanto, apenas alguns anos depois, a cidade de Florença foi derrubada e acreditava-se que o fogo consumira uma porção do Salão dos 500. George Vasari foi chamado para redecorar e atualizar o Salão dos 500. Foi nesse tempo que ele pintou os frescos sobre as obras de Da Vinci e Michelangelo. No entanto, durante muitos anos, houve pessoas que acreditavam que esse trabalho perdido de Da Vinci, de alguma forma, sobreviveu. Séculos mais tarde, em 2012, finalmente houve um avanço. Maurício Seracini, um colega da National Geographic, e outros antes dele observaram que, no exterior de Vasari, estavam as palavras cerca trova, traduzidas para o português como procure e você deve encontrar. O que muitos cientistas começaram a concluir é que Vasari não tinha, de fato, pintado sobre as obras de Da Vinci, mas as preservara pintando seus frescos, o que era, na verdade, uma parede falsa. O afresco de Vasari foi apenas para alguns trabalhos de restauração. Então, cientistas aproveitaram esta oportunidade e perfuraram buracos no fresco e inseriram um endoscópio na parede. Eles encontraram um bolso aéreo importante e descobriram formas e figuras do que parecia ser o trabalho original de Da Vinci. Tiraram amostras da tinta da parede e descobriram que seus pigmentos eram semelhantes ao trabalho de Da Vinci, a Mona Lisa. Acredita-se que o trabalho perdido de Da Vinci foi encontrado. Mas ainda há alguma controvérsia sobre a descoberta. Mas o que estava perdido foi encontrado. As pinturas originais de Da Vinci são muito valiosas e esta história demonstra até onde se vai para encontrar algo importante. Na semana passada, começamos a estudar o capítulo 15 de Lucas e suas 3 parábolas sobre 3 coisas valiosas que se perderam. As 3 parábolas da misericórdia são, na verdade, as parábolas dos perdidos. O que Jesus quis proclamar ao contá-las foi que o amor, a misericórdia e o perdão e a comunhão são oferecidas por Deus aos perdidos. As 3 parábolas expressam com uma força insuperável 2 temas particularmente acentuados por Lucas e vinculados entre si: o tema da misericórdia e do perdão oferecidos por Deus a todos os perdidos e o tema da alegria de Deus quando os perdidos são encontrados. A trama das 3 parábolas desvela e revela a presença de Deus onde nunca imaginávamos encontrá-lo, junto aos rejeitados e afastados. Ele os acompanhava com sua presença misericordiosa, aproximava-se deles e os convidava à festa do seu perdão, libertando-os da sua exclusão e isolamento. Mas ainda quando Deus encontra os extraviados, Ele também exulta de alegria, carregando
em seus ombros. Convoca todos para poderem se alegrar com ele e organiza um banquete festivo. Cada uma delas nos ensina que o próprio Jesus estava procurando salvar e buscar algo perdido. E a sua maior alegria é quando ele encontra o que ele está procurando. Na semana passada, estudamos a primeira parábola da ovelha perdida e descobrimos que Jesus está preocupado em encontrá-lo e levá-lo a um relacionamento alegre com ele. Hoje, voltamos para Lucas capítulo 15 e desta vez vamos ler sobre uma moeda perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nesta segunda das 3 parábolas, ao explorar o simbolismo, vemos que Jesus descreve claramente a característica definidora de sua missão: procurar e salvar o perdido. Alguma vez você já se perdeu ou já perdeu alguma coisa? Certamente você deve conhecer esse sentimento irritante de procurar e não poder encontrar. Era assim que essa mulher estava se sentindo naquela parábola, enquanto procurava sua moeda. A passagem diz que era uma moeda de prata. No grego original é a palavra dracma. E a dracma era uma moeda grega que era o equivalente ao denário romano e que era igual ao salário de um dia de trabalho. Definitivamente era valiosa. Vemos na moeda perdida um símbolo das pessoas que estão perdidas no seu modo de vida, perdidas em seus pecados, mas que não têm qualquer noção de sua triste condição. Eles estão longe de Deus, mas são aparentemente despreocupados ou nem têm ideia da real situação em que estão. Esta parábola ilustra vividamente que Deus está empenhado em encontrar o perdido, que não sabe que está perdido e, pior ainda, não sabe como voltar. No entanto, ela nos lembra que Deus se importa, até mesmo com aqueles que são indiferentes a Ele. A Bíblia diz que ela acendeu uma lâmpada, ela varreu o quarto e cuidadosamente fez sua busca. Lembre-se, na parábola anterior, a ovelha foi culpada pelo fato de estar perdida. De alguma forma, ela se afastou, mas neste caso, nenhuma culpa poderia ser colocada na moeda. Ninguém sabe como se perdeu. Talvez tenha sido colocada no lugar errado. Esta história continua a enfatizar o valor infinito que Deus coloca sobre uma alma. Não importa como você se sinta sobre o seu próprio valor, Deus coloca um grande valor em você. Pense no desafio daquela mulher. Como era comum naqueles dias, sua casa provavelmente tinha um chão de terra e não uma quantidade significativa de luz natural. Uma moeda que caísse teria agitado a poeira solta no chão e facilmente seria perdida. Seria necessária uma busca diligente. Acender uma lâmpada e varrer teria sido absolutamente necessário para qualquer chance de poder encontrar a moeda. E quando finalmente encontrou a moeda, houve tanta emoção que ela chamou os vizinhos para comemorar com ela. Você pode imaginar se ela estava tão animada por encontrar uma moeda, quanto mais os céus celebram quando um pecador é encontrado. A busca leva trabalho e esforço diligente. Mas, amigo, isso é o que Deus fez e o que Ele quer fazer por você. E Ele quer que nós tratemos os outros da mesma maneira. Jesus viveu e ensinou entre as pessoas comuns, especialmente aqueles que não conheciam a Deus e que estavam perdidos e confusos. Ele seria uma âncora para a qual as pessoas pudessem se apegar. O próprio coração de Deus tem um desejo inextinguível de alcançar as pessoas e ajudá-las a encontrar seu caminho. Em nossa cultura de hoje, é fácil, muito fácil, descartar como insignificante ou incômodas para as nossas vidas ocupadas
aquelas pessoas que têm as suas maiores necessidades, os pobres, os necessitados, as pessoas que sofrem de algum mal ou estão em fase terminal de alguma doença, pessoas que só precisam de alguém para conversar. Mas lembre-se, Jesus buscava esse tipo de pessoas. Talvez você seja uma delas. Ele procura por eles, Ele está procurando por você, para buscá-lo no chão empoeirado da vida e mostrar que há um plano de escape. Você já foi encontrado por Jesus? Então compartilhe o amor e a esperança que Ele tem dado a você com as outras pessoas. Qual é o valor de uma vida humana? Para Jesus, é de valor infinito. Tanto que Ele estava disposto a morrer por você e por mim. A promessa das Escrituras é esta: Deus demonstra o seu próprio amor para conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. 1 João capítulo 3, verso 16, também afirma: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se Deus coloca esse tipo de valor sobre você, cada um de nós deve valorizar os outros com a mesma luz. Em maio de 1708, o San José, um navio de 1.066 toneladas, construído em 1696, equipado com 60 canhões, partiu para a Europa das colônias espanholas no Novo Mundo. Seu plano era parar primeiro em Cartagena, em rota para Havana e depois para a Europa. Era um navio importante que carregava um estoque de moedas de ouro e prata e esmeraldas das minas do Peru. O San José estava carregando um tesouro particularmente grande. Este tesouro proporcionaria o financiamento necessário para a Guerra da Sucessão Espanhola, um conflito que colocou o espanhol e o francês contra o inglês. Todos os anos, as frotas espanholas escoltavam tesouros de volta à Europa. No entanto, em uma expedição, a frota inglesa destruiu uma parte da frota espanhola e, por sua vez, pequenos navios de guerras franceses assumiram a responsabilidade de escoltar os tesouros. O San José foi parte do primeiro grupo a fazer longa viagem em 6 anos. Luís XIV precisou desesperadamente do tesouro para continuar financiando a guerra. No entanto, os navios franceses estavam atrasados, de modo que o comandante da frota espanhola, o almirante José Fernandes de Santillán, conde da Casa Alegre, tomou a decisão de continuar sem eles. Com mais de 500 homens a bordo do San José, desafortunadamente encontraram a frota inglesa em uma batalha e seguiu, então, esta batalha na costa de Cartagena. Os canhões explodiram de um lado para o outro. E, finalmente, o San José foi incendiado e começou a afundar. Com danos estruturais que não podiam ser reparados, o San José afundou nas profundezas do Oceano do Caribe. O tesouro afundou com o navio e permaneceu ali por centenas de anos. Em novembro de 2015, o governo colombiano, então, afirmou ter encontrado e identificado o San José perdido. Uma empresa dos Estados Unidos afirmou que eles encontraram o navio primeiro em 1981. Diante de tudo isso, o governo espanhol reivindicou o tesouro de centenas de anos. Por que todos se interessaram por este navio perdido? O valor do precioso tesouro neste navio foi pensado ser avaliado entre 4 e 17 bilhões de dólares. Era um prêmio há muito procurado. Os caçadores de tesouros ao longo da história moderna procuraram, mas o governo colombiano, através de sua busca diligente, finalmente encontrou o tesouro. E mesmo que o tesouro ainda não tenha sido recuperado, ele foi certamente encontrado. Amigo, Jesus Cristo quer te encontrar. Você é o tesouro dele. Jesus disse estas palavras em João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Sua busca por você o levou à sua morte. Ele deseja encontrá-lo tanto que ele esteve disposto a entregar sua vida por você. 1 João, capítulo 4, afirma: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Não há notícia melhor do que esta para você e para mim. Perdido e encontrado é a busca de Deus para trazê-lo de volta a Ele completamente. Isto é mais claramente revelado na passagem frequentemente citada de João capítulo 3, versos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus o ama tanto. Você se sente sozinho? Em seu momento mais desesperado de necessidade, os discípulos de Jesus o deixaram sozinho também. Você já se sentiu abandonado por alguém? Talvez mesmo por Deus? Na cruz do Calvário, Jesus gritou agonizante: meu Deus, por que me abandonaste? Você também quer ser encontrado por Ele hoje? Você quer começar de novo? Você quer uma nova vida? A ressurreição de Jesus dentre os mortos abriu o caminho para você através do batismo, para ser sepultado simbolicamente como Cristo foi enterrado e para ser ressuscitado simbolicamente como Ele foi ressuscitado. Então, Jesus prometeu que Ele lhe dará a capacidade de viver uma nova vida através do poder do Espírito Santo. Jesus entende todas as suas necessidades. Você nunca ficará satisfeito enquanto ainda estiver deitado no chão empoeirado. Jesus procura com sinceridade e urgência você como um precioso e valoroso tesouro. Ele conhece o seu verdadeiro valor e pagou o preço por você. Você vale a pena para Ele. O que Ele vale para você hoje? Caro amigo, Ele está procurando por você. Por que você não responde ao seu chamado hoje? Ele está esperando por você. Abra o seu coração e permita que Jesus o encontre, que Ele liberte você dos seus problemas, das suas lutas, do seu desespero, que ao abrir o coração a Ele, que você possa se deixar ser encontrado por Ele e experimentar o seu amor e o seu plano maravilhoso para a sua vida. Que Deus o abençoe. Querido, eu gostaria de, neste momento, juntamente com você, interceder a Deus pedindo que Ele possa te abençoar e possa abençoar a todos nós ao compreendermos esta mensagem especial que nós acabamos de estudar. E que Jesus está procurando. Muitas vezes estamos perdidos e não sabemos como voltar e não sabemos por que estamos nessa situação. Mas Jesus, Ele tem um plano maravilhoso, Ele está sempre nos procurando. E eu convido a você neste momento para que nós possamos juntos orar a Deus, pedindo uma bênção dEle e que essa bênção possa alcançar a sua vida também. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor para conosco. Humildemente aqui estamos, Senhor, para reconhecer o Teu plano maravilhoso para nós, o quanto nos amas, que enviaste Jesus para dar a Sua vida, para que nós pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Querido Pai, eu quero pedir uma bênção especial a todos os nossos queridos que estão nos ouvindo, estão participando deste programa neste momento. Que uma bênção especial possa alcançar o coração de cada um, a cada família, a cada pessoa, e que todos nós possamos sentir o Teu toque de amor, especialmente, Senhor, aqueles que estão passando momentos difíceis, aqueles que estão perdidos, que se sentem abandonados, se sentem sozinhos.
e precisam, Senhor, de um toque de amor, de uma palavra de esperança e de uma mensagem que possa, Senhor, iluminar os seus olhos e trazer sentido à sua vida. Eu peço uma bênção especial a cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor possa alcançá-los, abençoá-los e prover as suas necessidades, especialmente, Senhor, confortar o coração de cada um com a esperança que nós acabamos de estudar, a esperança que só Jesus pode nos dar. Pedimos esta bênção e confiamos a cada um dos teus filhos em tuas mãos, agradecidos e confiantes nos méritos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Precisamos de fazer exercício físico. Só ouvir estas palavras provoca em muitos de nós sentimentos de ansiedade e, quem sabe, alguma culpa. Mas sabia que estudos científicos revelam que, embora a maior parte das pessoas saibam que a atividade física contribui para uma boa saúde, a verdade é que menos de 20% destas pessoas põem em prática aquilo que sabem. Para muitos de nós, estas palavras trazem à memória, por exemplo, maus momentos passados no ginásio da escola ou talvez em tentativas sem resultado para perder peso. Bem, em vez de pensarmos nos aspectos negativos do exercício físico, vamos falar um pouco sobre o que é que podemos fazer, coisas simples, que sejam mais fácil, como, por exemplo, as atividades do dia-a-dia, onde poderemos facilmente fazer algum exercício físico. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, utiliza o elevador para ir para o seu escritório ou para a sua casa? Sim, começa a ir pelas escadas. Não só para subir, mas também para descer. E, por exemplo, sair 2 paragens de autocarro antes daquela em que normalmente sai, para ir para o emprego ou para casa. Outra hipótese, por exemplo, é estacionar o carro um pouco mais longe do seu emprego e caminhar o resto a pé. Estudos recentes mostram também que as atividades como levantar-nos para mudar o canal de televisão, falarmos ao telefone enquanto andamos pela casa, cuidar do jardim e até caminharmos a pé, por exemplo, à hora do almoço, mesmo num passo lento, são atividades muito importantes para a saúde. Mas, afinal, o que há de tão especial no exercício físico? Por exemplo, a atividade física feita com regularidade fortalece os ossos, ajuda a baixar a tensão arterial, estimula as defesas do corpo, ajuda-nos a lidar melhor com o stress, por exemplo, e contribui para mantermos um peso saudável. E, para além destes benefícios, a atividade física ajuda a baixar o colesterol mau, o LDL, e a aumentar o colesterol bom, que é o HDL, o que previne as doenças cardiovasculares, por exemplo, o cancro e também a diabetes. Deixa-me apresentar esta lista de outra maneira. Vejamos as coisas de outra maneira. Não fazermos exercício físico contribui para que morramos mais cedo e aumenta o nosso risco de adoecermos com, por exemplo, diabetes, obesidade, tensão arterial alta, a osteoporose, acidente vascular cerebral, ficarmos doentes com depressão e também com o cancro. Posto desta maneira, realmente é preciso começarmos a fazer exercício. Os nossos músculos foram feitos para estarem ativos. Lembre-se de que quando Deus fez o homem e a mulher, pô-los aonde? No jardim, é verdade. Bem, mexa-se o mais que puder e se conseguir andar a pé 10 minutos todos os dias, já será bom. É pouco, mas é melhor do que nada. Será que sente que a idade já não ajuda? Olhe uma história. Uma senhora bem conhecida com o nome de Hulda Crooks começou a subir montanhas aos 60 anos de idade. 66 anos de idade. Nunca é tarde para começar. E não custa dinheiro. Comece por andar a pé, mas antes disso, comece a mexer-se mais lá em casa e no seu emprego. Quando decidir fazer isto, conte aos seus amigos e familiares que vai começar a fazer exercício físico e peça-lhes que o acompanhem e que o encorajem. Será bom para eles também. Mas o que realmente ajuda é pedir-nos ajuda ao nosso Deus, ao nosso Pai, com todo o nosso coração. Ele ouve e nos ajudará. Em resumo, mexa-se pela sua saúde. Sentirá a diferença logo nos primeiros dias.
Até à próxima. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, eu me perdi dentro da cidade de Toronto. Foi uma situação muito horrível, eu me sentia muito mal, não sabia se eu ia ver a minha família mais, não sabia o que ia acontecer amanhã. Eu sei que é ruim quando a pessoa sente-se perdido. Mas o pastor Dário está a apresentar esta série sobre ser perdido e como Deus pode ajudar a você. Se você sente assim, ou se tem um amigo que sente assim, nós podemos fazer um DVD com esta série completa para você ver ou para dar para os amigos. E eu sei que a série vai ajudar. Eu sei que Deus pode dar salvação para ti. A informação agora vai aparecer no ecrã e vocês podem nos contactar. O DVD vai ser completamente grátis. Nós também temos todas as séries no nosso YouTube, vocês podem ver e mostrar para os amigos, porque eu sei que a Bíblia ajuda as pessoas. Então, olhe agora e nos contacte. Como foi bom estarmos juntos no programa de hoje. Estudamos um tema tão especial, tão importante, onde compreendemos que Jesus, Ele nos busca, mesmo que nós não tenhamos consciência que estamos perdidos, Ele tem a sua maneira especial de nos alcançar e de nos trazer de volta e trazer a esperança ao nosso coração, à nossa vida. Eu quero convidá-lo a continuar acompanhando esta série. Nós estamos estudando Lucas capítulo 15 e o tema dessa série é Perdidos, onde estamos estudando especialmente as 3 parábolas dos perdidos ali de Lucas capítulo 15. Que você possa aproveitar a oportunidade de refletir nesse assunto e se você quiser nos acompanhar também no YouTube e também nas redes sociais, você pode acompanhar este programa, você pode rever este programa e você poderia também ter acesso aos demais programas que já foram ao ar e desta maneira Deus estará te alcançando e abençoando muito mais ao aproveitar estes meios que foram providos para você continuar experimentando esta bênção de refletir na mensagem e no amor e na esperança que Jesus pode fazer. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e não se esqueça, lembre-se sempre de que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.